dia! Tudo bem? Então, eu vim de novo aqui, né, para falar com vocês. A Cacá Miranda, ela fez uma pergunta para mim, né? E eu gostaria de falar aqui para vocês em vídeo, porque assim todo mundo mata a curiosidade, né? Então, no caso seria, ela me perguntou como eu aprendi a fazer o crochê, né? E eu vou contar uma historinha para vocês. É até legal. Eu gosto de contar, reviver assim, sabe? A minha infância. É bem legal. Eu acho bem divertido, né? E é gostoso lembrar, né? Essas coisas, né? Dependendo, assim, é legal, né? Então, o começo de tudo, né? Como eu aprendi a fazer crochê. É o seguinte, lá no finalzinho dos anos de 70, né? Faz muito tempo mesmo, né? No final dos anos 70, é, eu lembro que a gente era bem pobre, pobre mesmo, né? Só meu pai trabalhava, né? E, tipo assim, meus pais eram separados, né? Tal. Quem cuidava da gente era minha irmã mais velha. Aí tudo mais, né? Tudo bem. Eu morava em São Paulo na época, na zona leste, em São Miguel Paulista. Eu lembro até o nome da rua, até hoje, acredita? Então, aí é, eu lembro que uma vez uma senhora, né? Ela foi ensinar minha irmã, né? A minha irmã ficou toda feliz, né? Que ela ia aprender a fazer o crochê, a minha irmã mais velha. Aí a senhora foi ensinar, eu fui pescoçar, né? Eu fui olhar para ver o que que era, né? Que eu era muito curiosa. Aí eu lembro que a minha irmã pegou, brigou comigo, né? Falou assim: "Ah, vai pra lá, né? Vai pra lá, né? Você vai atrapalhar." E eu tava sentada do lado, quietinha, e eu era muito, muito tímida, sabe? Muito tímida. Se as pessoas falavam comigo, eu só ficava assim, ó, sabe? Com aquele olhar, tipo, quem é você, né? Eu era bem assim. Não falava nada com as pessoas. Às vezes eu andava com a minha mãe, né? Ela pegava e falava assim: "Ah, é minha filha, ah, é sua filha, é minha filha, a caçulinha, né? Tal, das meninas e tal." Aí eu olhava assim, ó. Eu lembro sempre que era esse olhar que eu fazia para as pessoas, né? E tipo, eu já tava me recuando para trás, né? Eu me recuava para trás. E eu era assim, muito tímida. Então eu tava quieta ali, né? Eu não ia atrapalhar ninguém, mas a minha irmã, ela não tinha paciência, né? Então ela, ah, vai pra lá, menina, não sei o quê. Aí eu ia pra lá, né? Mas eu assim, ó os olhos ali, né? O que que elas estão fazendo? Por que aquela coisa estranha, né? Que seria agulha de crochê? Por que daquela linha? Por que que a minha irmã tava querendo aprender aquilo, né? E eu bem curiosa, né, para saber o que que era. Aí eu lembro que eu vi a minha irmã fazendo, ela aprendeu, né? Ela começou a fazer. Aí eu lembro que a gente estudava numa escola do município, né? Municipal. E tinha que andar com aquelas camisa, né? Com gola, aqui das meninas era com gola arredondada, branca, sainha de prega azul marinho, meia 7/8, né? E o sapatinho preto. E eu lembro até hoje, nossa, eu amava aquela escola, só por causa do uniforme. Eu amava aquele uniforme. E aí eu lembro que um dia, né? Eu ficava assim, chegava perto, sabe? Criança quando quer alguma coisa e vai chegando devagarzinho perto da pessoa, assim. Eu chegava perto da minha irmã e ficava ali, ó, sabe? Ou se não, por trás dela.
ela ficava lá na mesa da sala, fazendo lá o crochê. Ia por trás dela e ficava assim, ó, sabe? Olhando, né? Pra ver como ela fazia. E ela fazia bem rápido, só pra eu não aprender. Eu falava, poxa vida, eu quero aprender, né? Porque ela tá fazendo roupa. E como eu estudava na escola municipal, então a gente tinha que usar blusa, casaco, assim, tal, no frio. Tinha que ser azul marinho, não podia ser de outra cor, né? Não podia ser branco, não podia ser preto, não podia ser, sabe? Tinha que ser azul marinho. E ela fez roupa pra gente, né? Azul marinho. Uma blusa para cada um. Era 4 irmãos que estudavam lá na mesma escola, né? Tudo igual. Quer dizer, 3, né? Porque o meu irmão, o menorzinho, estudava em outra escola que era estadual. E aí eu lembro que ela fez, né, para cada um de nós, a blusa azul marinho. Ela falou que não aguentava mais ver aquela lã azul marinha e era da Pinguim. É, eu lembro. Aí uma vez ela pegou e falou assim: "Ah, então pega aí um pedacinho de linha aí para você brincar, né?" Aí eu ficava lá com o dedo, né? Eu ficava fazendo assim, ó, enrolando a linha no dedo, porque eu não tinha agulha, né? Eu ficava assim. A minha irmã só olhava, e ria, ela ria, ria, e eu lá com o dedo, brincando. Aí eu acho que meu pai, ele ficou com dó, ele falou assim: "Você quer aprender? Eu vou fazer uma agulha para você, né?" Eu falei: "Você vai fazer uma agulha para mim? Ah, eu quero, eu quero." Ele foi lá, ele pegou um pedacinho de bambu, foi lá e fez a agulha. Ele falou assim, ele trouxe para mim, ele falou assim: "Tá bom assim, desse tamanho, né? Tá bom dessa grossura? Tá bom para você?" Aí eu olhei assim e falei assim: "Ah, tá bom, tá bom." A criança, eu vou lá saber, né? Tá bom, já tá pronto." Ele falou: "Não, agora eu vou lixar, né?" Ele foi lá, foi lixou tudo certinho e tal. E ele me trouxe, né? Aí eu falei assim: "Ah, agora eu vou fazer. Agora eu vou fazer." E como é que eu faço, né? Porque ela não quer me ensinar. Aí ela ficou quieta assim, vermelha, né? De raiva, né, tal. Meu pai foi lá e falou: "Ó, faz assim." E ele me ensinou a fazer a correntinha. Ele fez a agulha e no mesmo dia ele me ensinou a fazer correntinha. Aí eu comecei a fazer correntinha, 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 né? E a lã inteira de correntinha, porque eu não sabia fazer mais nada, né? Eu só ficava correntinha, correntinha, correntinha. Aí eu lembro que a minha irmã, a do meio, ela morava em São Paulo. Em São Paulo também, só que ela morava na Zona Sul, né? Com a minha tia e ela estudava lá. Aí um dia ela veio em casa visitar a gente, e ela viu eu sentada no chão lá e fazendo, né? Só correntinha, correntinha, correntinha. Mas tinha metros de correntinha ali, né? Ela falou assim: "O que que você tá fazendo?" Eu falei assim: "Tô fazendo crochê." Né? Ela falou assim: "Mas você só tá fazendo correntinha." Eu falei assim: "É, porque eu não sei fazer, né? É porque ela não quer me ensinar." Aí eu olhava para minha irmã mais velha, ela, porque ela não quer me ensinar, né? Aí a minha irmã falou assim, a do meio, ela falou: "Por que que você não ensina ela, né? Não sei o quê." "Ah, eu não tenho paciência, né?" Tá bom. Aí o que que a minha irmã fez? Ela foi lá e me ensinou a fazer o ponto alto. Ela não me ensinou ponto baixo, não me ensinou meio ponto alto, ela me ensinou ponto alto. Ela falou: "Ó, você faz assim, você faz ponto alto, você faz isso, tal. Aí quando chegar lá no final, você volta fazendo assim, né, tal." Aí foi aí que eu aprendi. O resto eu aprendi com o tempo, né? Mas o ponto alto, a correntinha foi meu pai, né? A primeira agulha foi meu pai que me deu. E o ponto alto foi a minha irmã do meio. A minha irmã do meio é aquela que sempre me manda linhas, né? Sempre tá me presenteando com linhas, sempre tá ali falando: "Faz, né? Eu amo seus trabalhos." E ela que me deu essa linha, né? Tem até o vídeo aí do dia que eu abri a caixa, né?
Então, nossa, foi assim, né, que eu comecei. Eu lembro que a primeira peça que eu fiz foi com 10 anos, né? Foi um cachecol. Não, minto, não foi. Foi uma echarpe para minha mãe, que a minha irmã mais velha, ela tinha um rolo de linha, né? Era uma lãzinha bem fininha, né? E era uma cor assim, meio bege, meio amarelada, uma cor meio estranha, sabe? Ela pegou e me deu. Eu até olhei para a cor e falei, nossa, que cor feia, né? Mas tá bom, né? Ela me deu um monte assim, porque ela não gostou da cor. Aí ela pegou e me deu, né? Não sei por que que ela comprou. Eu peguei e falei assim, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Minha irmã tinha uma revista de pontos de crochê que ela tinha ganho do meu pai. Era uma revista da capa azul, escrito assim em japonês, né? E essa revista tem aí no Brasil. Eu acho que vocês devem achar em lugares assim que é de coisas, livros antigos. Eu acho que deve ter. Mas quem tem não vende, porque aquela lá é relíquia, né? Aquela revista lá é relíquia. Aquele livro de pontos, né? E aí eu escolhi um ponto, né? Olhei lá, escolhi um ponto. Eu falei assim: ah, eu gostei desse, eu vou fazer esse. E era um leque. Eu lembro até hoje, era leque. Eu amo leque até hoje, por causa, né? Porque eu olhava assim, eu falava assim: o ponto mais bonito é o leque. Eu achava lindo o leque, né? E até hoje, o ponto que eu mais acho lindo é o leque. Eu fiz sem saber contar o múltiplo, eu não sabia nada, 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 nada. Aí eu fiz um pedaço assim, bem grande. Um pedaço assim, não, acho que tinha uns 45 centímetros, quase 50 centímetros de largura. E eu fiz aquela coisa que dava para envolver no corpo, né? Eu fiz praticamente até quase terminar o rolo que minha irmã tinha me dado. Aí eu fiz uma coisa enorme assim e cortei a linha. Não sabia fazer acabamento, nada, nada, nada. Eu peguei e dei para minha mãe, né? Eu dei para minha mãe e falei assim: olha só, né, para você. A minha mãe olhou assim e falou assim: nossa, que lindo. Ela colocou assim, falou: ficou bom o tamanho, né? Eu nem imaginava. Ficou bom o tamanho. Ela, ai, que lindo, que não sei o quê. E ela usava, hein? Eu vi ela usando bastante, bastante. E a primeira peça minha em tricô, né? Quem me ensinou a fazer tricô, a colocar ponto na agulha foi a minha irmã do meio, né? E quem me ensinou a fazer tudo certinho assim foi meu pai, né? Novamente, meu pai. Aí eu lembro que a minha irmã, a mais velha, ela tinha me dado um monte de bolinha de lã, sobras. Meu pai olhou assim e falou: por que que você não faz alguma coisa em tricô? Eu falei assim: ah, mas eu vou fazer o quê? Só tem esses pouquinho. Meu pai falou assim: dá para fazer um cachecol. Eu falei: ah, então eu vou fazer um cachecol, né? Aí eu falei para ele: papai, me ajuda? Ele falou assim: ah, ajudo sim. Aí eu falei assim: que cor que será que eu começo? Aí ele falou assim: ah, é a tal cor. Aí eu catava aquela cor lá e fazia. Eu falava: e agora, qual cor, né? Meu pai falou assim: ó, pode pôr essa cor aqui e tal. E ele foi falando. Cada vez que eu terminava aquela bolinha de lã, ele falou: coloca tal cor e coloca tal cor e vai indo, né? Eu fiz aquela tira grande lá, fiz um cachecol. Fez um cachecol para mim. Eu tinha 10 anos. Foi a primeira peça minha em tricô. É. E nossa, eu achei eu achei hiper legal, sabe? Então eu tenho essa lembrança que quem me ensinou foi meu pai, foi a minha irmã do meio, né? E eu era pequena, curiosa pra caramba. Ah, tá, passou. E agora? Como é que eu faço uma blusa? Né? Como eu vou fazer uma blusa?
E nos anos 80 quase ninguém usava crochê assim. Era raro você ver. Quando você via, era só pessoas de idade, igual aqui. Aqui você vê muitas pessoas de idade usando, né? É aquilo que ela faz, não comprado. Se for peças compradas, você vê muita gente com gorro, né? Você vê gente com um poncho, né? Igual esse aqui, um poncho. Esse aqui foi eu que fiz, tá, gente? Foi crochê de dedo, com dedo, rapidinho para fazer. Em um dia eu fiz. E é enorme, é grande. É grandão. Ele é aberto, né? Ele é aberto e aqui atrás é todo fechado. Então, daqui a pouco eu mostro para vocês. Então, aí, como fazer blusa, né? Ah, minha dificuldade, né? Chegou. E agora, como vou ler o gráfico? Eu peguei uma revista da minha irmã, comecei a ler. E em toda a revista que tinha, né? Tinha o desenho, né? Tinha o desenho. Eu vou pegar uma revista aqui para mostrar para vocês. Até hoje é assim, né? Até hoje. Você olha assim, por esses desenhos aqui que eu aprendi a fazer, né? Foi com eles que eu aprendi. Então, eu olhava muitos desenhos, porque tudo que eu lia eu não entendia, né? Aí eu ficava olhando os desenhos assim, eu falava assim, ah, aí eu olhava o símbolo, porque tem o símbolo, né? E tem como fazer. Aí foi aí que eu aprendi, né? E eu era pequena ainda. Eu tinha, acho que uns 9 anos por aí. Foi aí que eu aprendi. Ficou na minha cabeça. Quando eu fui fazer a primeira blusa que eu fui fazer, eu já tava com. Ah, quantos anos eu tinha, hein? 15, 16 anos, por aí. Eu fiz um vestido da minha cabeça, eu fiz com gola polo, porque eu amava camisa polo. Eu fiz com gola, com aquele acabamento e tudo mais, igualzinho a camisa polo, né? Aquela foi a primeira peça que eu fiz de assim de roupa para mim, né? Aí eu tinha um bolo, né, de linha azul, azul claro. O que que eu vou fazer com aquilo? E eu fui fazer. Aí quando chegou aqui em cima, ai, como eu vou fazer? Como eu vou fazer? Aí eu fiz como se fosse uma camisa polo. Aí embaixo, como é que eu vou terminar? Ah, mas ainda, não, se eu terminar esse daqui, o que que eu vou fazer depois? Ah, não, eu vou conseguir, eu vou continuar fazendo. Eu ficou um vestido de gola polo. Eu usei bastante. Só que eu tinha vergonha de sair na rua assim, por estar vestindo roupa de crochê, né? Porque antigamente era difícil, né? Então eu falava assim: ah, mas se eu sair assim, né? De repente, só se for até ali, na padaria, na vendinha, aí eu vou, né? Mas se for assim, para sair para um lugar assim mais movimentado, eu não vou, não. Eu não vou, não. Eu falava assim: eu não. Então, era tudo da minha cabeça, porque eu não conseguia fazer pelo gráfico da revista. Eu não entendia, eu não entendia. Bolufas. Como eu aprendi a fazer a diminuição? Ah, foi difícil. Para eu fazer a diminuição, realmente tinha que ser com a revista com gráfico completo, né? Não podia faltar um pedacinho, senão eu já me perdia. Então eu comecei a pegar revistas, comprar revistas que tinham o gráfico completo, né? Porque a explicação eu não entendia. Porque é difícil para você ler e entender, né? Ainda mais criança. Criança não, né? Mal sabe escrever direito, imagina entender, né, o que está escrito ali, né? Aí eu olhava o gráfico, comecei olhando o gráfico.
Aí eu falava assim, ah, é assim que faz. Aí foi aí que eu comecei, né? Tentei a fazer. Aí eu aprendi, né? Aí eu falei assim, bom, como eu vou fazer sozinha? Ah, eu não sei. E agora? Não sei, né? Como fazer a diminuição com ponto fantasia? É dúvida de muita gente, não é? Então, a minha também era, né? Só que na época não tinha internet, não existia internet, né? Não existia nem, eu acho que nem existia computador assim em qualquer lugar, não tinha. Revista era difícil de entender, então praticamente eu não comprava revista, né? Então eu comecei a fazer os meus modelos, né? Eu comecei a pensar como fazer o modelo, né? O modelo mais simples era reto, né? Reto. Ah, como fazer uma coisa assim diferente? Aí eu ficava bolando, né, na minha cabeça. Ficava bolando. Como fazer uma coisa diferente? Aí eu pensava, ah, eu posso fazer assim, posso fazer igual essa, igual eu falei pra vocês ontem, né, na live de ontem. Faz uma golona, né, reto aqui, golona, olha, ela fica caidinha. Vai aparecer que é reto? Não, não aparece, por causa da gola, ó. É isso que eu falei pra vocês. Faz uma coisa reta, né? Ali em cima, você dá um jeito de deixar um pouquinho arredondada aqui na costura aqui, né? Só aqui, dos lados aqui, né? E faz bem larguinho, né? Faz bem grande e quando você usar, dá uma dobradinha assim, pronto, né? Já é uma coisa assim, ó. Diferente, né? Mesmo com linha, se você for fazer uma blusa de verão, ah, mas gola, mesmo com linha, por quê? Qual o problema, né? É uma gola diferente. Dá para fazer diferente? Dá. Ao invés de você fazer circular, você faz ida e volta, mas você deixa o pedaço aberto aqui do lado, põe uma ponta para lá para trás e uma ponta para frente, bem aqui no meio, né? Ele vai ficar meio abertinho aqui. Aqui você dá uma viradinha aqui, fica uma golinha. Ou faz a abertura aqui na frente. Aí você dobra ali, dobra aqui e fica assim, aquela golinha assim. Também, né? É tudo tem que imaginar, né? É o que eu falo, tem que imaginar, gente. Então é isso. Para vocês que não sabiam, né? Porque realmente na hora de digitar para contar a história não dá para contar tudo, né? Falta muita coisa. Então a gente fica resumindo, resumindo, resumindo. Você acaba não contando praticamente quase as partes boas, né? Você praticamente não conta nada, né? Mas é assim, tá? Ó, agora eu vou ler aqui, né, meus recadinhos, tá? Quem tiver mais uma dúvida aí, pode perguntar para mim. Eu vou estar, né? É uma curiosidade. Às vezes a pessoa tem curiosidade, né? Como? Igual outro dia, por que eu uso máscara? E agora? Quando você começou a fazer crochê, né? É bem legal ficar contando essas histórias. Ah, Elaine Martins, bom dia, Lavinha. Bom dia, Elaine. Primeirona, hein? A Madalena Matos, buenos dias. Um saludo desde Lima, Peru. Buenos dias, Peru. Buenos dias, Madalena. A Carla, bom dia, Carla. A Nana, bom dia, minha xará, quase xará, porque o meu é Naná, né? O seu é Nana. Ah, eu acho. Será que eu tô falando certo? Porque me chamavam de Nana. Eu falava, não é Nana, né? Isso é Naná. A Silmara, bom dia, Silmara. A Josi, bom dia. Daqui um pouco saio para trabalhar, mas
pouquinho para te ouvir. Muito obrigada por ser gentil. Tenho te acompanhado no horário de almoço. Que você tenha um maravilhoso dia. Aqui é noite. Aqui é 8h10 da noite. É quinta-feira já. Quinta-feira, né? É, quinta-feira já tá acabando pra mim. Daqui a pouco é sexta. Vanessa, bom dia. Bom dia, Vanessa. A Josi. É, também sou da Zona Leste. Eu morei lá durante 4 anos na Zona Leste. Primeiro eu morei na Vila Jacuí. Depois a gente se mudou pro Jardim São Vicente, né? Foi lá no Jardim São Vicente que eu aprendi a fazer crochê. Jardim São Vicente? Ou é Vila São Vicente? Não, é Jardim mesmo. Jardim São Vicente. É... Deixa eu ver. A Júlia. Olá, Lovinha. Boa noite para você. Bom dia, Júlia. A... a Nenê, sua Nenê. Bom dia, Lovinha. Que linda história. Ah, essa história não dá para esquecer. Pode passar lá 1000 anos que eu vou lembrar. Essa daí não esqueço jamais. Quer dizer, tem tanta coisa que eu lembro. Eu lembro até das coisas que quando eu tinha 4 anos de idade. É. Tem muita gente que não lembra, né? Mas eu lembro. Eu lembro das maldades que meu irmão fazia com meu avô, da queda que eu tive com a minha bicicletinha, que não era minha, que era a bicicletinha, era da vizinha, das maldades que meus irmãos faziam com os vizinhos. Eu lembro perfeitamente, como se fosse hoje. Eu lembro até o dia quando tava, se estava ensolarado, se estava chovendo. Eu lembro. Cris, bom dia, sou da Bahia. Bom dia, Cris. Bom dia, Bahia. Michele, bom dia, Naná. Bom dia, Michele. A Maria Aparecida, eu tô tentando fazer uma saia olhando o gráfico. É muito difícil mesmo. É bom ouvir você. Realmente, olhando o gráfico é meio complicado. Às vezes, o gráfico ele só dá ideia para mim, né? Aí eu vou lá e modifico. Por isso que eu falo, muitas vezes a gente acaba fazendo o nosso próprio modelo, mas você baseando pelo gráfico. A gente tem que quebrar um pouquinho a cabeça ali e tentar. Não pode falar, ah, não vou conseguir. Não, você tem que tentar. Tentando, a gente consegue, né? A Silvia. Bom dia, Flor. Bom dia, Silvia. A Jéssica. Linda sua história. Um abraço. Boa noite. Um beijo para você, Jéssica. Eu falo que a Jéssica é bem séria, né? Ela é toda tímida. Ai, ai. Um dia ela me bate, né? Para de falar isso. Marilena, bom dia, Marilena. Não é porque, sabe por quê que eu fico enchendo o saco da Jéssica? Porque ela, desde que ela entrou aqui no meu canal, eu não sei se foi nesse canal, mas eu lembro dela aqui, né? Não lembro ela do outro canal, não. Eu lembro dela aqui. E ela começou né, a fazer perguntas, eu respondi, ela, tipo, olha, ela responde, né? E ela começou, então eu tava, né? Eu começava tipo, sempre responder ela assim, tal, todo dia. Ela acabava de chegar e ela tava respondendo, tal. E eu acostumei. Quando eu acostumo com as pessoas, é assim mesmo, né? Daqui a pouco eu acostumo com uma, com outra, vai indo, vai indo, vai indo, daqui a pouco tá todo mundo. Ai, ai, eu começo tipo, a memorizar, né, o nome das pessoas, porque eu sou difícil, viu? Nome, pra mim, é complicado pra mim memorizar, mas eu vou, né, conforme vai indo, a gente vai, né, guardando os nomes, né?
A Silvia, você é muito querida. Beijos, beijo, Silvia. Obrigada, viu? E vocês são, né? Todas vocês são minhas queridas, que moram aqui no meu coração. E olha só, gente, o que que eu fiz, né? Eu fiz um turbante. Eu olhei na internet, estava procurando ideias de fazer turbante. Aí eu vi umas meninas fazendo turbante com lenço, né? Eu falei, ah, boa ideia, eu vou fazer isso, porque às vezes eu não quero usar touca, né? Às vezes a touca, tipo, igual essa touquinha aqui minha, né? Às vezes, sabe quando você coloca, você olha assim, você fala, ah, não tá bom, sabe? Não tá legal. Aí eu peguei e falei assim, ah, vou tentar fazer o turbante pra ver se, como é que fica, né? Aí eu achei interessante. Aí eu fiz o turbante, falei, olha, ficou legal. Eu vou aparecer assim hoje para as meninas. Eu vou aparecer assim hoje para as meninas. Então eu vou levantar aqui um pouquinho só para mostrar para vocês o meu poncho de dedo. Aqui, ó. Ele é aberto, tá? Aqui. Você pode virar ele, pode usar de outra forma também, né? Colocando a abertura aqui pro lado, né? Aí você vai virando aqui, assim, ó, né? Ele fica bem compridão, bem comprido mesmo, ó. E foi muito, muito fácil de fazer, muito, muito fácil de fazer. Eu tinha esse tipo aqui, eu não sei se é lã que fala, se é linha. Vocês sabem para falar para mim se é linha, se é lã, o que que é isso aqui? É tudo peludinho assim, ó. É tudo peludinho. Eu acho que é poliéster. Dá pra ver? Alguém sabe? Fala pra mim se é linha, se é lã, se é considerado, né, como linha ou como lã. E vende bastante nessa época do frio. Porque aí as japonesas, elas fazem pantufas. Elas fazem pantufas com esse tipo de material. E tem uns bem grosso, né? E tem uns mais fininho. E elas fazem também coisinhas para beber, porque no inverno aqui é muito, muito frio, né? E esses tipos aqui, ele esquenta bastante. E por isso que hoje eu só joguei aqui, né? Eu só joguei aqui para esquentar um pouquinho, porque eu tenho frio na parte de cima, né? Eu falei assim, ah, vou aproveitar e mostrar para as meninas, né? Então, se alguém souber se é linha considerado como linha ou como lã, eu sinceramente eu não sei. Ah, eu sei que você encontra o ano inteiro, né? Mas quando tem, é mais nessa época, né? Nessa época. E um dia eu vou comprar e vou mostrar para vocês como faz, né? Porque é logicamente que ninguém vai pedir agora, porque agora é verão, né? É verão, ninguém quer saber agora de roupa de inverno, né? Ah, Silvia, aqui no Brasil você compra como lã. Tá. Então, deve ser, né? Mas ele parece linha, né? Olhando assim, ele tem uma textura de linha, né? Não chega a ser lã. Tanto é que eu não tenho alergia dele. Por isso que eu fiz pra mim. Cachecol, tá. Então aqui elas também fazem cachecol, mas elas fazem bastante pantufas, né? Porque o chão quer dizer, a casa inteira, o ambiente inteiro fica parecendo, sabe o quê? Parecendo que você tá dentro da geladeira, sabe? Parece que você tá dentro da geladeira. Por isso que eu sempre tô assim, bem agasalhada no inverno, né? Às vezes vocês vão me ver de blusona mesmo, porque aqui é terrível. Eu não quero ficar ligando o ar-condicionado é muito caro, né? Porque o meu ar-condicionado, ele é do modelo antigo, então ele consome muita energia, né? Ele consome demais. Os aparelhos de hoje em dia praticamente não gasta nada, né?
Mas como o meu é antigo, porque eu moro aqui só nesse apartamento quase há 10 anos, quase 10 anos. Então ele é antigo. Então, quer dizer, né? Qual a sua cidade aí? Aqui é a província de Shizuoka. Shizuoka. Eu vou escrever aqui. Shizuoka. Shizuoka. Aí. Shizuoka. Só procurar ali no mapa. Vai no Google Map. Aí procura lá que vocês vão ver onde fica Shizuoka. Vai falar, Naná tá ali. A Lovinha. Ariela Santos, bom dia. Cheguei agora. Bom dia, Ariela. Você. Mais um pouquinho você não ia me pegar, hein? Daqui a pouco eu tô saindo. Eu só tava terminando aqui de falar com as meninas. Sabe, querendo saber, né? Que tipo de material que é esse. Agora que eu sei que é considerado como um lã, né? Mas eu acho que o material dele é poliéster, né? Então ele não causa alergia. E é muito bom. E dá pra fazer esses ponchos pra criança, né? Dá pra fazer pantufas. Um dia eu vou comprar pra fazer uma pantufinha, né? Para vocês verem. Aí quando chegar ali no, quase perto do inverno, vocês já podem estar fazendo, né? E, né, para passar o inverno, né? Dependendo da região é mais frio, né? Principalmente no sul do Brasil, né? Sul? Sul. A Dirce, obrigada por me responder ontem. De nada, e eu já respondi já também o de hoje. Quer dizer, de hoje para mim, né? Eu respondi quando era 2 horas da tarde aqui no Brasil, ou no Japão. Esse material é acrílico. Não, 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 Silvia. Só se for do Brasil, porque o daqui não é acrílico, é poliéster. Ele não é lã, né? Ele é linha, por isso que eu fiquei em dúvida, né? Se é considerado como lã ou linha. Esse daqui, se não me engano, é poliéster. Ó, ele não é lã. Ele não é lã. É linha. A Dirce, só vi agora. Ah, então, Dirce, em relação ao seu pedido, é que eu tava pensando. É, é um shorts, né? É um shorts e, tipo, duas partes parecendo que é uma sainha, né? Eu tenho shorts aí. Se eu for fazer o shorts inteiro para depois fazer a sainha, é uma peça muito grande, vai demorar, porque eu tenho um pedido ali que é para mim ter feito faz tempo, das roelinhas, né? Das roelinhas, do vestido da Eva, que a menina já tá descabelando, sabe? E eu preciso fazer o dela primeiro, né? Não tem jeito. Eu preciso fazer o dela primeiro, porque ela tá para entregar o vestido, né? Pro dia 6, né? E eu falei pra ela, vai atrasar um pouquinho, né? Porque até você fazer, até eu fazer, até ela fazer, e eu vou começar agora, final de semana. Eu tô terminando aqui a minha blusa, graças a Deus, né? Graças a Deus eu tô terminando ela. E depois eu tenho que fazer o dela, porque ela já tinha me pedido faz tempo, né? E já fazia muito tempo mesmo. Só que como eu tava trabalhando e não tava tendo muito tempo, eu não tava dando conta de fazer, né? E agora, como eu falei, como eu tô em casa agora, eu posso estar pegando pedidos e para não ficar sem, né? Então, aqueles pequenininhos eu posso estar fazendo. Igual os seus shorts. Assim que eu terminar o dela, eu faço os seus shorts. Mas que dia que eu vou terminar o dela, pode ser que seja semana que vem, até semana que vem, entendeu? Então, se der para você ir fazendo shorts do tamanho que você quer, você pode ir fazendo. Se você precisar de uma aulinha só falando, só explicando, tudo bem, eu posso estar fazendo antes, para você ir fazendo shorts. Para depois, quando eu fizer a parte ali da sainha, você vai lá e assiste, aí dá tempo de fazer
até pro Natal, né? Aí ela não fica sem shorts, né? A sua filha não fica sem shorts, ok? A Marilena, pode ser sim, só a saia. Então, o shorts tem bastante pela internet, aqueles shorts bem simples. E tem o meu também, que eu mandei o link para você via e-mail, ok? A Marilena falou assim: eu perdi a explicação da gola. Você faz direto no poncho ou separado e depois costura? Então, Marilena, eu já faço a gola. Eu já faço a gola, depois eu continuo fazendo poncho, tá? Eu começo pela gola. Eu faço a gola, depois eu faço o corpo. É uma peça só, sem costura. Não tem costura. Minhas coisas raramente tem costura. Odeio costurar. Ah, deixa eu ver. Ah, a Dirce. Ok. Sim, obrigada, Dirce. A Marilena, obrigado pela explicação. A Silvia, bom dia, chegando agora. Bom dia, Silvia, tudo bem? Acordou cedo? Caiu da cama? Então, essa peça é o que eu falei pra vocês. Um dia eu vou comprar um pouquinho, né? Dá, eu acho que com um pouquinho dá pra fazer. Eu vou fazer com dedo, feito com dedo. Se vocês quiserem fazer com agulha mais grossa, peraí, um pouquinho só que eu vou pegar aqui. Cadê minhas agulhas? Elas estão aqui no meu potinho. Peraí, eu vou mostrar pra vocês aqui mais ou menos a agulha que vocês podem estar usando para fazer essa peça, tá? Bom, não precisa ser exatamente, mas, né? Ui, deixa eu pegar aqui o potinho. Eu tenho aqui minhas agulhas grossas, tá? Olha só, eu tenho a de 10 milímetros, vocês podem estar usando a de 10 milímetros. Não, a 10 milímetros é essa. 10 milímetros é essa. Essa daqui é mais grossa, é de 12. E eu tenho. Se vocês não tiverem. Bom, aí vocês vão ter que quebrar um pouquinho a cabeça, né? Porque a gente faz com o dedo. O dedo, a gente usa sempre a agulha assim, de 12 milímetros, 15 milímetros, tá? A bem grossa mesmo. Para quem não consegue fazer com o dedo, é bom ter agulha. Mas com o dedo dá para fazer, né? Não tem problema não, tá? Dá para fazer. Se não tem na sua cidade, você não consegue fazer com o dedo, você pede para alguém fazer uma agulha para você, ó. Essa daqui foi Fernando que fez, né? Ele achou um pedacinho de madeira. É agulha de tricô. Ele foi lá e cortou, né? E fez agulha para mim, tá? Então é isso. Eu tenho agulhas aqui de bambu, né? Que daria para cortar, mas eu gosto dessas aqui. Aí eu falei pro Fernando, não, compra uma e faz. Eu não quero que corte minhas agulhas, não. As que eu tenho aqui, né? Depois é difícil de achar. Aí só vai achar na loja que paga caro. Melhor não, né? É... A Silvia, acordei às 5. Ah, então chegou atrasada aqui mesmo, né? Tomou café e tudo mais, foi acordar primeiro para depois ir, né? Vim pro vício, né, de ver o vídeo, né? Então é isso, gente. Aí eu já contei a minha historinha, né? E qualquer coisa. Ah, você tá na rua e tá vendo meu vídeo, menina? Olha, você tá mostrando eu para todo mundo aí. Vou passear com você. Então, se alguém tiver mais uma pergunta para mim, tá?
Pode fazer qualquer pergunta que eu estou respondendo, dependendo do, né, do assunto, eu falo, ah, vou fazer vídeo, posso? Né? Eu pergunto primeiro. Se a pessoa falar que tudo bem, aí eu faço. Que é mais fácil, né? Às vezes, tá? Ei, Silvia. Então é isso. Beijos para vocês. Uma ótima quinta-feira. E mais tarde, não, amanhã no caso, né? Amanhã eu volto. Amanhã eu posto para vocês o vídeo do ponto que eu tô fazendo, né? Livro do o ponto livro. Livro de 262 pontos. Vocês podem continuar vendo aí, porque tem muitos pontos e é assim. A revista é selecionada. O começo é bem facinho, os pontos. Aí vai no meio, começa a complicar um pouquinho. E lá pro final é aqueles pontos bem trabalhado, né? Tá bom? Então tem que ter um pouquinho de paciência. Para quem quiser um pontinho mais trabalhado, eu tenho outros que eu já postei, tá? Que era o ponto da revista, tá bom? Tá na minha playlist de pontos, para quem quiser. E já pode tentar fazer a blusa lá, viu, gente? Tenta fazer a blusa. Sim, Márcia. Bom dia, eu já vou. Agora que eu vi a Márcia. Oi, amore. Nossa, cheguei agora. E você já vai. Já contei toda a minha história. Já contei, já tudinho. Então é isso, gente. Já tô indo. Beijos pra vocês. Uma ótima quinta-feira. Caramba, pois é, Márcia, tá vendo? Caramba, você chegou tarde. Agora vai ter que assistir lá do começo primeiro. Não acredita, pode acreditar. Já contei bastante, ué. Ai, ai. Você quer que eu fique aqui conversando com vocês, né? Bom final de semana pra você. Beijos. Obrigada, Dirce. A Márcia estava no médico. A Maria queria uma saia. Márcia, eu queria. Aí a Nenê só Nenê, Nenê só Nenê, beijos, amor, beijos. Um ótimo dia pra você. Amanhã tem mais, tá? A Maria, de ponto fechado. Hum, saia de ponto fechado. Eu vou ver se eu acho algum modelo. Aí eu mostro pra vocês, tá? Aí depois eu dou ideia. Tipo, eu pego o modelo e posso falar assim para vocês, ó, vocês podem estar usando tal ponto, né? Que eu tenha lá no meu canal, aqui no meu canal, né? Tá? Aí fica fácil também, porque aí eu já falo múltiplo, aí depois é só vocês fazerem lá, mede lá no quadril, faz o cos, põe um elástico e faz a saia, né? E se tiver que aumentar, fica mais fácil também para aumentar, porque aí eu já dou umas dicas depois, qualquer coisa, tá bom? Se vocês precisarem, tá? É que você ficasse aqui. Pois é, né? A Márcia, adoro você. Obrigada. Nenê, só nenê. Ok, ok. Maria Elisete, beijos. Beijos. Beijos, Márcia. Até. Beijo para todas. Eu vou deixar aqui meu e-mail, tá? Peraí. Já deixo aqui, depois eu deixo no vídeo também, tá bom? Cadê? Aqui, para quem quiser mandar algum modelo para mim, já manda lá de saia, mais ou menos para mim ter uma ideia de como vocês gostam, como vocês querem. Blusa também, vocês podem mandar para mim, porque aí eu já começo a ter ideia também. E já fala para mim a dúvida, né? Aonde tem a dúvida, aí eu já vou estar respondendo também. Nem que tiver fazer o vídeo, aí eu faço o vídeo já explicando mais ou menos,
tá? Se tiver que fazer, eu faço. E é isso, ok? Então, beijo pra vocês. Até amanhã. Até amanhã. Beijos, beijos. Tchau. Ok, Márcia, eu vou tirar o print aqui, tá? E eu mando o e-mail pra você. Até daqui a pouquinho. Tchau.